Olá, meus queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, tá? Que a bênção de Deus seja abundante na sua vida. Muito bem. E disse Jesus: Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ide pregar, porque indo alguém ouvirá a palavra. E a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Muito bom. Hoje, no assunto de hoje, iremos abordar sobre milagres, né? Tais como visões, êxtase, profecias, tá? De uma forma sintética e resumida, tá? Devemos militar e acreditar só na palavra? Tá. Quando eu digo só na palavra, é porque às vezes as pessoas enxergam na palavra só aquilo que lhes interessam e aquilo que não lhes ferem a convicção. Quando, na verdade, ser completo e estar completo é estar aprofundado em amplo conhecimento, de forma plena do conhecimento bíblico, né? Conhecendo os dois lados da história, os narrados que tiveram comportamentos inconvenientes e os narrados que tiveram submissão à vontade de Deus Todo-Poderoso e tiveram seus sucessos em milagres, sonhos, visões, etc. Né? Devemos militar e acreditar só na palavra? E abandonar os demais recursos de combate sobrenaturais extraordinários concedidos por Deus e Cristo Jesus? Tais como diz a profecia de Joel, né? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, né? Vários fenômenos espirituais acontecendo nos fim dos tempos, nos últimos dias, né? Jesus também disse, né? Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, né? Em meu nome expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, falarão novas línguas, né? E assim sucessivamente. Olha os poderes aí, olha os milagres acontecendo aí, né? Existe na administração pública uma lei chamada Lei de Recusa de Recurso, que é crime, né? Ou seja, o governo federal, o governo estadual tem recurso, dinheiro para injetar em uma prefeitura, em uma cidade. E o prefeito simplesmente resolve não receber aquele recurso porque vai obrigar a prefeitura a trabalhar mais. Mas quando ela recusa esse recurso, ela acaba evitando e impedindo que a população tenha mais benfeitorias, né? Então, quando se recusa recurso, você executa menos benfeitoria à população, né? Tais líderes que recusam esses recursos extraordinários, que no caso milagres, né, sonhos, revelações, êxtase, né, são como magos e adivinhos que ignoram o perfil e a demanda do mensageiro juntamente com a finalidade do esplêndido sobrenatural. Tipo assim, a palavra é uma espingarda para derrubar gigantes do engano e da opressão. A palavra é uma espingarda, é uma garrucha, é um revólver, é uma pistola, é um fuzil, é uma metralhadora, é um tanque, é um caça. Mas o milagre sobrenatural é uma bomba atômica que movimenta um exército de átomos e moléculas concordando com o mensageiro, convencendo a todo indivíduo sobre o poder supremo do Evangelho de Cristo em qualquer reino. Seguindo a mesma astúcia da arrogância dos reis antigos para não confessar a derrota do seu reino, preferiam não abordar o assunto e contradizer a todos que exibir detalhamentos de sua conduta. E assim como Satanás utiliza as escrituras, a utiliza para confundir e não para explicar. Milagres, visões, profecias. Quando eu digo profecias, não é profecia falsa. O falso profeta pode estar na tua igreja, porque desde que ele profetizou e não cumpriu, ele é falso, diz a Bíblia. Será reconhecido como profeta verdadeiro aquele profeta que cumpriu a profecia. E nada de malandragem, nem ser aquele fanfarrão, né, que quando a profecia não cumpre, charlatão, né? Diz que a culpa é de quem ouviu, não teve fé. Mentira pura, porque quando Deus levanta o trono para falar, ele não depende da fé do outro, ele conhece o perfil do outro. Já não depende da fé, quando há profecia por parte de Deus.
O caso de sonho, veja Jacó sonhando lá, né, com os anjos subindo da escada e descendo. José do Egito revelou o sonho do rei lá, foi promovido a governador, né? Daniel revelou, não só contou o sonho para o rei, o que ele tinha sonhado, ainda deu discernimento. José, pai de Jesus, nem ia deixar Maria, e o anjo apareceu para ele em forma de quê? De sonho. Não, José, não larga tua mulher, não, que aconteceu nela, ela abriu do Espírito Santo. Você não é corno, não, fica tranquilo. Então o anjo apareceu em sonhos, né? Veio o caso aí de êxtase e arrebatamento também. Enoque andou com Deus, Deus para si o levou. Levou para onde? Levou para o céu. Elias, arrebatado no redemoinho, né? Outros dizem numa carruagem de fogo, né? Os discípulos também tiveram um encontro, uma êxtase, viram Moisés, viram um cara que partiram a Deus, séculos anteriores deles, né? Êxtase. Isso é um mimo, é um carinho especial que Deus tem para com os seus. Não acontece com aquele que não anda na palavra, na verdade, em Cristo, né? Filipe, o eunuco, né? Aquele Filipe, apóstolo de Cristo, né? Ele pregou para o eunuco, aquele negão, chefe da carruagem lá da Etiópia, né? Ele evangelizou esse eunuco o quê? Através de êxtase, e ainda batizou o cara ainda, né? Paulo diz que foi subido, né? Foi levado até o terceiro céu, né? João no Apocalipse, ele teve o Apocalipse em forma também de êxtase, também visão, né? O maior problema e a desgraça fatal que muitos líderes recusam sonhos, êxtase, arrebatamento e profecias, pois esses recursos muitas vezes exorta e confronta a postura comportamental da liderança e da própria instituição através de um membro com mais conexão e intimidade com Deus do que seus próprios líderes religiosos. Esse é o código X de acesso negado ao manifesto e discernimento do Espírito Santo no seio da instituição satânica, às vezes chamado como igreja. A inveja e omissão é tão alarmante nos filhos da meretriz que quem deveria buscar e exalar experiências sobrenaturais extraordinárias seriam os pastores, os padres, os líderes, enfim, o corpo de liderança em geral. Mas como, de fato, não são verdadeiros discípulos de Cristo por não mortificarem suas avarezas e status de poder, fazem questão de revestirem-se incondicionalmente da inveja para humilhar e desacreditar o membro que desabrochar tal legado, que é um recurso esplêndido e maravilhoso concedido ao servo de maior conexão e comunhão com Cristo. Tais líderes são unânimes em afirmar que a mensagem é de Deus, exatamente quando a respectiva mensagem conforta e massageia seu ego. Mas, se esta mensagem confrontar a liderança ou a instituição, se posicionam escancaradamente contra o mensageiro com desprezo e descrédito, recusando qualquer análise do perfil e demanda do mensageiro, sem ao menos reverem suas posturas comportamentais à luz do evangelho genuíno de Cristo. Quando o cristão é quebrantado em temor, oração e conexão contínua com Deus, a evidência de milagres sobrenaturais extraordinários paira sobre ele como um legado fundamentado em Cristo e nas Sagradas Escrituras. É um dote especial, é uma dádiva peculiar do verdadeiro discípulo de Cristo. Você não acredita em milagres? Sem problemas, fique tranquilo. Continue a viver a sua vida sem as ferramentas necessárias para visualizar o sobrenatural extraordinário. Continue achando que só existem os encantos naturais da vida e da natureza, pois milagres é para quem crê. Sem fé é impossível agradar a Deus de milagres. Sem fé é impossível agradar ao Deus de milagres sobrenatural. Sim, o Criador dos enzimas e dos circuitos da sua massa encefálica. Milagres é um mimo especial para quem tem intimidade com Deus. E a Bíblia é cheia disso, manifesto de milagres do início ao final. Se é discípulo verdadeiro, cumpre-se nele o arrebatamento, cumpre-se nele a visão, cumpre-se nele a êxtase. Eu, particularmente, tive uma êxtase com Bob Marley. Eu pedi para isso? Não. Nem me preocupava, Deus me presenteou. Tive um arrebatamento na minha vida, fui levado à porta do céu ao lado do Senhor Jesus, e Ele falou tanta coisa comigo. Eu pedi para isso, sonhava em ser arrebatado? Não, mas aconteceram exatamente momentos que eu estava mais empenhado na causa de pregar o Evangelho e sofrendo perseguições por causa do nome de Deus. Ele é fiel. Então isso vai acontecer quando você descer do seu orgulho e da sua avareza e estiver empenhado de fato na comunhão e na decência na casa do Senhor. Um forte abraço. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.